Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, pode até não parecer muito espiritual à primeira vista, mas que tem tudo a ver com confiança, com cuidado dentro das nossas comunidades. Vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, e o que ela significa na prática para as igrejas. E para começar, eu queria propor uma mudança de olhar. Em vez de a gente encarar a proteção de dados como, sei lá, um monte de regra chata, uma burocracia, vamos enxergar o que ela realmente é. Uma baita ferramenta para fortalecer os laços de confiança e proteger as pessoas que são o coração de qualquer comunidade de fé. É isso aí. Nos próximos minutos, a gente vai desvendar juntos como esse cuidado com os dados se tornou, hoje em dia, uma forma muito concreta de cuidado pastoral e, claro, um sinal de boa gestão na era digital. Então, vamos lá. O que é essa tal de LGPD? Bom, ela passou a valer em setembro de 2020. E o objetivo principal dela é bem simples: dar às pessoas o controle sobre suas próprias informações. Na prática, o que a lei faz é criar regras bem claras e também punições para quem não segue sobre como qualquer organização, e aí entram as igrejas, precisa tratar os dados pessoais que coleta. Certo. Agora que a gente já entendeu o porquê da lei existir, vamos mergulhar no o quê. Para a gente poder aplicar a LGPD direitinho, a gente precisa primeiro saber a diferença entre dois tipos de dados que ela protege com unhas e dentes. Primeiro, temos o que a lei chama de dados pessoais. Pensa assim, é qualquer pedacinho de informação que consegue levar até uma pessoa. Nome, endereço, e-mail, tudo isso. No dia a dia da igreja, isso pode ser a lista de membros, o contato dos voluntários, ou até quem se inscreveu para um evento. A lei garante que todo mundo tem o direito de saber o que a igreja tem de informação sobre si e poder acessar isso. Agora chegamos numa categoria que é, olha, o centro da nossa conversa: os dados pessoais sensíveis. Aqui o cuidado tem que ser redobrado. São informações sobre saúde, opinião política e principalmente convicções religiosas. Para uma igreja, quase tudo que se coleta pode cair aqui, desde uma anotação de aconselhamento até um pedido de oração. É por isso que a lei exige um nível de proteção ainda maior para esse tipo de dado. E tem mais. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, existe uma camada extra de proteção. A lei é super clara. Qualquer dado de um menor de idade é, por definição, sensível e precisa do máximo de cuidado possível. Isso significa, por exemplo, que o consentimento claro dos pais ou responsáveis não é só uma boa ideia, é uma exigência da lei para qualquer coisa, desde a matrícula na escola dominical até a participação num acampamento. Com esses tipos de dados bem definidos, a pergunta que fica é: beleza, mas qual é exatamente o papel da igreja nisso tudo? Vamos entender agora quais são as responsabilidades que a LGPD coloca nos ombros da instituição. A LGPD define dois papéis bem importantes: o controlador e o operador. Para ficar fácil de entender, a igreja é o controlador. É ela quem decide por que vai coletar os dados e como vai fazer isso. Por exemplo, quando decide criar um cadastro dos membros. Já o operador é um terceiro. Pode ser a empresa do software que a igreja usa para gerenciar esse cadastro, sabe? Esse operador só pode fazer o que a igreja, a controladora, mandar. Mas no final das contas, a responsabilidade maior é sempre da igreja. A lei usa uma palavra, tratamento, para falar sobre todo o ciclo de vida de um dado. Pensa numa jornada. Começa na coleta da informação, depois passa pelo acesso e armazenamento seguro, pode ser que precise de um arquivamento e, o que é super importante, termina com a eliminação segura quando aquele dado não é mais necessário. Cada uma dessas etapas tem que seguir as regras da LGPD. E quando a gente para pensar no dia a dia, a quantidade de dados que uma igreja gerencia é, uau, gigantesca. A gente está falando de cadastros de membros, anotações de aconselhamento, que são super confidenciais, dados financeiros de dízimos e ofertas, até as listas de contato para os eventos. Cada linha dessa planilha, cada registro, representa uma pessoa, uma história. Isso só reforça o tamanho da responsabilidade, né? Bom, até agora, a gente focou bastante em construir confiança. Mas o que acontece quando essa confiança é quebrada? Ou quando as regras simplesmente não são seguidas? Agora a gente vai ter que falar sobre os riscos de não fazer nada, porque as consequências podem ser bem sérias. A LGPD não está de brincadeira. A lei prevê uma multa máxima por não conformidade que pode chegar a 50 milhões de reais. Sim, é isso mesmo que você ouviu. É um número alto, pensado justamente para que todas as organizações, não importa o tamanho, levem a proteção de dados muito a sério. Mas então, como se chega a esse ponto?
Essa multa não aparece do nada. Ela é resultado de falhas bem específicas. Por exemplo, usar os dados dos membros para uma finalidade que eles não autorizaram, não avisar as autoridades se acontecer um vazamento de dados, ou simplesmente não colaborar numa investigação. São ações claras, com consequências bem claras também. Mas, olha, é fundamental entender que o objetivo da lei não é sair punindo todo mundo. A ideia é corrigir. Geralmente, o processo começa com uma advertência, o que dá à organização a chance de consertar o que está errado. O valor da multa, se ela vier, vai depender do tamanho do estrago que a falha causou. Ou seja, nem toda infração vai levar à multa máxima. Agora que a gente já entendeu os riscos, vamos voltar ao nosso ponto de partida, que é o mais importante: o cuidado. Como a gente pode pegar todas essas regras e transformar isso num ato de serviço, de proteção real para a nossa comunidade? No fim das contas, estar em dia com a LGPD é muito, mas muito mais do que só evitar multa. É uma forma concreta de demonstrar amor, de demonstrar cuidado. É como se a igreja dissesse para sua comunidade: nós valorizamos vocês, a história de vocês, as informações de vocês, tudo isso está seguro com a gente. Proteger os dados das pessoas é, em essência, proteger as próprias pessoas. Então, a reflexão que fica é essa: como é que a sua igreja está, hoje, protegendo ativamente as informações mais preciosas da sua comunidade? Os passos que a gente dá hoje para cuidar desses dados são, na verdade, os alicerces que vão sustentar a confiança de amanhã.